Se você sente que não estudou o suficiente para o Enem, calma. A gente sabe como esses últimos meses podem ser angustiantes e foi por isso que nós criamos o Reta Final Enem. Esse é um curso focado em História e Geografia, com aulas ao vivo, mas que, claro, ficam gravadas na plataforma para você assistir quando quiser. E o principal, todo ele foi pensado a partir das competências do Enem para que você possa estudar com estratégia e ganhar tempo. A gente preparou para você apostilas exclusivas por competências, com explicações didáticas, com os assuntos que mais caem e dicas práticas de resolução de questão. Além disso, também tem lista com questões anteriores, simulados inéditos, glossário da prova de humanas e um aulão de revisão na semana da prova do Enem. Tudo isso por R$ 197. Você que já acompanha o canal do Humanamente sabe como a gente trabalha. Conteúdo direto, com a devida profundidade e sempre realmente focado no que cai na sua prova. O link para garantir sua vaga está aqui na descrição. Vem com a gente nessa reta final, esperamos você! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto solidário aqui no YouTube, do nosso canal do Humanamente. Eu sou Leandro Casale, professor de História, e a gente está aqui, eu falo a gente porque eu me refiro não só a mim como professor, mas sempre ao Felipe também, afinal de contas esse é um projeto coletivo, ele é fruto da nossa ideia, do nosso desejo de construir junto com vocês a aprovação no vestibular a partir de uma dinâmica solidária, ou seja, abertamente aqui no YouTube, a gente está trazendo essa preparação para vocês, baseada na matriz de referências do Enem, ou seja, a partir do estudo das competências e habilidades, ou seja, estudando como tem que ser, não aquelas milhões de informações e conteúdos, e sim o que de fato cai e como é cobrado. A gente sempre bate nesse ponto, de que o Enem não é um vestibular conteudista, o que não significa dizer que não caia conteúdo. Temos sim os objetos do conhecimento, só que eles estão sempre associados às habilidades e competências da matriz de referências da prova, no nosso caso aqui, de ciências humanas, nesse projeto solidário, a partir de História e Geografia. Ok? A gente está na habilidade 25, que é a nossa aula de hoje. A cada habilidade temos uma aula. Estamos chegando no final, porque são 30 habilidades. O Enem vem se aproximando. Está chegando a hora, pessoal, da nossa prova de Ciências Humanas, e tenho a certeza de que vocês estão se preparando da maneira correta, vendo cada uma das aulas, fazendo todas as questões da lista, tirando dúvidas, por isso você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, sugestão, crítica, enfim, é muito bem-vindo, assim como você pode tirar dúvidas com a gente diretamente lá no nosso grupo do WhatsApp. O link para a lista dessa aula e de todas as aulas anteriores está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Aproveita que você vai descer agora para pegar a lista e dar um joinha no nosso vídeo, comenta o que você achou, compartilha com outras pessoas e se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, porque cada inscrição é muito importante para a gente quer alcançar o maior número de pessoas, contamos com a divulgação de vocês e se você já se inscreveu, já deixou o seu like aqui, eu te agradeço, nós te agradecemos muito, falo em nome do Felipe também, a participação de vocês, os comentários, enfim, a interação, E mais uma vez, o link para a descrição, o link para o grupo do WhatsApp está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Beleza? Temos mais uma aula hoje, mais uma habilidade, habilidade 25. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, beleza? E essa é uma aula que a gente tem a participação tanto minha, com história, como do Felipe, com geografia também. É uma habilidade que cobra essas duas disciplinas. Vocês sabem, vocês que já são nossos alunos, já viram aulas anteriores, tem aula que eu apareço sozinho, tem aula que o Felipe aparece sozinho, ok? Porque tem habilidades onde você tem a incidência de uma disciplina e da outra não. Mas é raro. A maioria, você vai ver que as nossas aulas aqui são juntas. A gente está sempre aparecendo no mesmo vídeo, tá? Porém, existem algumas exceções. Na aula passada, por exemplo, habilidade 24, a gente teve uma habilidade que é basicamente história, não cai em geografia, Nessa 25 não, a gente vê questões de história e vê questões de geografia também, tá bom? Vamos lá, habilidade 25, olha aqui, já está aparecendo a listinha aí para vocês, Identificar estratégias, olha o verbo, identificar estratégias que promovam formas de inclusão
social. E aí, gente, vamos lá. Formas de inclusão social. Se você fala de estratégias para inclusão social, significa dizer que nem todos são incluídos. Porque se tem que incluir, é porque existe exclusão. Então, conceitos como inclusão social e exclusão social são fundamentais. Observar ao longo da história grupos, por exemplo, na história do Brasil, historicamente marginalizados, excluídos, e aí é só você observar, né? Um país que teve mais de 300 anos de escravidão, a população negra é marginalizada, a população indígena, dentre outras minorias, como a gente costuma chamar. E aí, estratégias de inclusão, quem faz essa inclusão? Essa inclusão não é natural, ela não acontece espontaneamente. É o Estado que promove essa inclusão. Então, o conceito não só de exclusão e inclusão social, como de ações afirmativas, ações essas promovidas pelo Estado. O que são ações afirmativas? Medidas especiais para determinados grupos que, por serem marginalizados, você tenta incluí-los e reduzir, assim, a desigualdade, a discriminação, a desigualdade, né, no acesso a oportunidades entre esses grupos. Outro exemplo, outro conceito fundamental para essa habilidade, que tem a ver com essa coisa de estratégias, formas de inclusão social, políticas públicas. Mais uma vez, a inclusão ela não é natural. Ela tem que partir de alguém, porque naturalmente, se você for observar a sociedade evoluindo, se desenvolvendo, você observa que a exclusão se mantém. Então, quem tenta reduzir, quem pode reduzir essa desigualdade com ações afirmativas é o Estado. Além de ações afirmativas, você pode ter para a inclusão social políticas públicas. O conceito de políticas públicas é muito importante. São ações, são decisões do Estado, decisões governamentais destinadas a resolver questões, problemas sociais, problemas públicos relacionados à exclusão social. Beleza? Todos esses conceitos, inclusão social, ações afirmativas, políticas públicas, tudo isso é muito importante para essa habilidade, tá? Vamos fazer a nossa primeira questão, para a gente começar a nossa lista de hoje. Temos aqui um poema, né? Vamos dar uma lida. Voz do sangue, palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, negros de todo o mundo. Eu, junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo, eu vivo a história, meus irmãos. Nesse poema, o líder angolano, Agostinho Neto, na década de 40, é sempre importante a gente situar historicamente o que está acontecendo nos anos 40, né? Do século XX. Evoca o pan-africanismo. O que é pan-africanismo, caso você não saiba? Esse prefixo pan passa uma ideia de todo, de união. É um movimento do século XX. Alguns falam que já nasceu na virada do século XIX para o XX, inclusive fora do continente africano, por negros afro-americanos nos Estados Unidos, e ecoou no continente africano também. Um movimento que defende a união dos povos de África. Tá? Essa era a ideia geral. Evoca o pan-africanismo, reivindica o pan-africanismo, com o objetivo de... Qual o objetivo dessa união dos povos africanos? Aí ele fala aqui. Letra A. Deixa eu ampliar para a gente poder ver melhor. Incitar. O que é incitar, pessoal? Incitar é incentivar. Beleza? Estimular. Tranquilo? Incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Eu comentei com vocês agora há pouco que o conceito de ações afirmativas ele é muito importante para essa habilidade, né? Mas não é porque ele aparece que vai estar certo em todo e qualquer cenário, tá? O objetivo do pan-africanismo, como ele está colocando ali,
na década de 40, seria incitar e estimular a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África? Primeiro que não fala de América em nenhum momento do texto, do poema, no caso. Quer dizer, mentira, até fala, porque ele fala de negros de todo mundo, de diferentes partes, fala de Chicago ali e tal. Então, de fato, o problema não seria essa questão de América e África. Mas como ele fala do objetivo do pan-africanismo, você tem que levar em consideração o texto, mas tem que olhar o enunciado. O enunciado é o que direciona para a resposta, né? Apesar do texto até falar de América, de África, também, de maneira geral, ele fala da evocação do pan-africanismo e o objetivo dele na década de 40. Gente, incitar, estimular a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Não era esse o objetivo do pan-africanismo. E aí, para saber isso, você precisava saber do conteúdo. Se você fosse só ali pelo poema, talvez você ficasse em dúvida na letra A. Porém, é importante saber, né, a definição do próprio pan-africanismo, que era um movimento que defendia a união dos povos de África, especialmente a união em prol da independência afro-asiática. Foi um movimento fundamental para lutar pelas independências afro-asiáticas. Então, antes de pensar em ações afirmativas para combater a exclusão, a desigualdade, a discriminação, esses países nem eram independentes ainda. Angola, por exemplo, só teve a sua independência reconhecida, pessoal, na década de 70. O caso angolano, as colônias portuguesas na África e na Ásia foram as últimas a se tornarem independentes. É a chamada, entre aspas, descolonização tardia. Todo mundo na África e na Ásia já tinha se tornado independente de maneira geral, com exceção das colônias portuguesas, porque Portugal não reconhecia a independência dessas colônias e lutou para manter esse colonialismo, né? O neocolonialismo. Ok? Então não se trata ainda de ações afirmativas, porque nem independentes esses países eram na década, perdão, de 1940, como fala aqui a questão, tá? Letra B. Reconhecer seria o objetivo do pan-africanismo as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. Não se trata de reconhecimento de desigualdade em nenhum momento. Pelo contrário, o texto fala de unidade, o poema fala de unidade e tal, né? Não entra nos detalhes das diferenças entre esses negros. Letra C. Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. Gente, década de 40, muitos processos de independência estavam começando. Luta pela independência sempre teve, mas os processos de independência estavam começando. Beleza? Ali depois da Segunda Guerra Mundial. E a maioria vai acabar acontecendo nos anos 60, mais ou menos, 50, 60. Tá? Então, não fala, o poema não fala de descrição da pobreza, não descreve essa pobreza exatamente, apesar de mencionar a pobreza, o pan-africanismo não tem esse propósito, beleza? Não cumpre essa função de descrever um quadro de pobreza após as independências, até porque nem tinha acontecido ainda as próprias independências. Então, saber o conceito de pan-africanismo aí era fundamental, né, para fazer essa questão. Letra D de dado. Tinha o objetivo de solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. Olha como é que ele foi bem específico nessa alternativa, né? Solicitar apoio dos negros dos Estados Unidos para a luta em Angola. Apesar dele mencionar, gente, ali os Estados Unidos, o Harlem, Chicago e tal, ele fala de negros de todo mundo. E segundo, o pan-africanismo não era um movimento para Angola, era um movimento que se manifestou em diferentes partes do continente africano, inclusive fora da África também, como eu havia comentado, né? Letra E. Conclamar as populações negras de diferentes países, ele fala negros de todo mundo e tal, convocar a apoiar as lutas por igualdade e independência. Por independência, sem dúvida, porque não eram ainda independentes, e por igualdade, porque ele fala da questão da desigualdade. A gente sabe da questão da desigualdade, né, social, e que pesa muito mais para a população negra, e especialmente nos países que tem não somente negros, por conta do histórico de racismo. Beleza? Então a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso em boa parte da história da América, né, desde o começo da colonização.
E na África você tem casos de países que têm maioria negra e minoria branca, e você vê minoria branca sendo privilegiada, como é o caso do apartheid na África do Sul, e que deixa consequências até hoje. Tá certo, galera? Beleza? Então, primeira questão, gabarito, letra E. Se você não entendeu, se você teve alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, ou você pode fazer melhor e ir lá na descrição do vídeo aqui embaixo e entrar no nosso grupo do WhatsApp para poder falar diretamente ali com a gente, mandar a sua dúvida, enfim, receber também conteúdos que a gente manda ali, que a gente indica, notícias e tal. Tá certo? Vamos pular agora, porque vão vir algumas questões de geografia, o Felipe vai fazer com vocês. Vamos pular para a questão de número 5. Olha aqui. Vamos dar uma lida no texto, tá? Vamos lá. Negro, filho de escrava e fidalgo português. Então, a descrição aqui que está sendo feita, né? O baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Lei e letras, armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito seu ofício, sua atividade, seu trabalho, e transformou-se em pouco tempo num proeminente advogado da causa abolicionista, um defensor da causa abolicionista. Aqui está a referência aqui embaixo e tal, fala da trajetória do Luiz Gama, figura que durante muito tempo foi muito pouco conhecida, né, pelos brasileiros, mas que nos últimos anos vem ganhando mais evidência, mais importância, o seu conhecimento, a sua memória, enfim. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais, ou seja, não caiu do céu, né, condicionadas historicamente, porque tem um contexto histórico. A biografia de Luiz Gama exemplifica a história dele, nos dá exemplo de quê? Letra A. Impossibilidade de ascensão social do negro. Impossibilidade, é impossível, é uma palavra muito totalizante, absoluta. Isso em ciências humanas é complicado. Não é que esteja sempre errado, mas desconfiem quando vem esse tipo de palavra nas alternativas. Pode ser que esteja certo? Pode. Já aconteceu? Já. Mas muitas vezes está errado, tá? Impossibilidade de ascensão social do negro? Impossível não é. É muito difícil? Sim. Impossível completamente? Não. Não. Tá? O Luiz Gama é um exemplo disso. O texto é um exemplo disso. B. Extrema dificuldade. Olha aí como ele muda a palavra. Extrema dificuldade de projeção, ascensão, dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal, por isso está com letra D, direito, né, ciências, o conhecimento do direito, como canal de luta pela liberdade. O texto mostra que ele usou o direito, né? Fez do direito seu ofício advogando pela causa abolicionista. Mas ele não foi reconhecido formalmente como advogado, pelo fato de ser negro. Só recentemente a OAB resolveu fazer uma reparação histórica e reconhecer o Luiz Gama como advogado, né? Você vê o nível de racismo que existia, tá? Na época em que ele viveu, assim como hoje também. Então, extrema dificuldade de projeção de intelectuais negros, sim, é muito difícil nesse contexto. E a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. O texto fala isso, né? Ele foi advogar pela causa abolicionista, fez do direito o seu ofício. Sim, ajudou inclusive a libertar mais de 500 negros escravizados ilegalmente, advogando de graça para esses negros, tá? Por enquanto a letra B bate, faz todo sentido. Letra C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão, sem dúvida, ele mesmo já foi escravizado, né? Que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. Inviabilizar não, gente, assim como o impossível também não. As palavrinhas, né? D. Possibilidade de ascensão social viabilizada pelo apoio das elites dominantes a um mestiço filho de pai português, ou seja, a trajetória dele exemplifica uma possibilidade possível, por quê? Porque não é impossível. Possível não significa dizer que todo mundo faz, pelo contrário.
tá? É uma minoria que acaba conseguindo. É muito, muito, muito complicado pela questão histórica racial. Possibilidade de ascensão, ok, o exemplo do Luiz Gama seria um exemplo de possibilidade de ascensão, viabilizada, permitida pelo apoio das elites dominantes. Não, as elites nunca apoiaram, em geral, né, o Luiz Gama. O texto também não evidencia isso, tá? A gente não permite, não dá para a gente dizer isso a partir do texto. Tanto é que eu falei, né, nem reconheceram ele como advogado, apesar dele ter frequentado as aulas e tudo, por conta do preconceito. Então, não é viabilizada pelo apoio das elites, não. Letra E. Troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara, que teria imposto o direito advocatício ao mesmo, como se fosse algo, um acordo, né, uma troca de favores. Em que sentido que seria uma troca de favores? Que favor que o Luiz Gama estaria fazendo para essas elites? Pelo contrário, ele é mal visto pelas elites, né? Porque ele está lutando contra a escravidão. E, além disso, que essas elites teriam outorgado o direito advocatício a ele, como se tivesse imposto a ele a ideia do direito. Não, não faz sentido. Nosso gabarito aqui, na questão 5, letra B de bola. Ok? Então, mais uma vez, gente, uma habilidade que fala muito de inserção social e de exclusão automaticamente também, de ações afirmativas, de políticas públicas, de combate à exclusão, ao preconceito, à desigualdade, formas de promover uma maior igualdade de oportunidades, e o Estado é que tenta promover, pode tentar promover essa inclusão por meio de políticas públicas e ações afirmativas. Tá? Quando cair questão sobre isso, vai puxar esses conceitos. Não tem como fugir muito disso. Agora, claro, pode aparecer em diferentes situações. Pode aparecer na história do Brasil, claro, ligado à população negra, à população indígena, outras minorias, como população LGBTQIA+, por exemplo, entre outros grupos. Mas pode vir uma questão falando de preconceitos, discriminação, enfim, e políticas sociais afirmativas em outros países. Ok? Beleza? Eu fico por aqui. Agora o Felipe vai fazer as questões de geografia com vocês. Lembrando que nessa lista tem gabarito comentado direitinho. Se mesmo assim você tiver dúvida, fala com a gente. Eu passo a bola para o Felipe e a gente se vê na nossa próxima aula com mais uma habilidade. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula de geografia, a mais esse encontro. Nossa preparação segue aí a todo vapor. A gente vai falar hoje sobre as questões de geografia que podem ser abordadas na habilidade 25 da matriz de referência do Enem. Eu me chamo Felipe Pérez. Se você está chegando agora nessa reta final, né, nesse momento, a gente vai caminhando para as últimas habilidades. Esse é um projeto que começou há algum tempo, já com todas as habilidades. A cada semana a gente ia lançando uma habilidade diferente para que a gente conseguisse falar de todas as competências, de todas as habilidades, fazer exercícios, fazer revisão de conteúdos. E essa é a aula da habilidade 25. Então, se você quiser, você vê aqui na playlist abaixo o link para as outras aulas, né? Tem aqui no canal. Tem também na playlist a lista desses exercícios dessa aula e também o grupo do WhatsApp, onde você pode falar diretamente com a gente, onde a gente municia lá com reportagens, com questões, tiramos dúvidas, tá bom? Então, fica à vontade. E quem já é nosso aluno, nossa aluna desde o começo, né, da caminhada, ou de mais tempo, muito obrigado por continuar confiando na gente. Vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém. A prova está chegando e a gente vai arrebentar, tenho certeza. Galera, eu vou compartilhar, né, a tela aqui com vocês. Ó, a tela inteira. Vou compartilhar. E aí, aqui nós temos a nossa lista, né? Eu vou focar nas questões 2 e 4, tá? Que são as questões aqui onde a gente tem mais um pouquinho de geografia para falar. A habilidade 25, só para reforçar, né? Ela é uma habilidade que fala em identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, as palavras-chave dessa habilidade são essas aqui: inclusão social.
E aí ela vai trazer sempre questões ou informativas ou em tons provocativos, né? Ou a gente vai estar falando aqui de questões de projetos que estão promovendo a inclusão social, ou a gente vai ver questões aqui que questionam por que essa inclusão social não acontece, ou apontam de que forma ela poderia acontecer de uma maneira mais eficiente. Mas vamos ver aqui a questão 2. Olha só. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos de suas próprias terras. A existência de um projeto, como apresentado no texto, indica a importância da cartografia como elemento promotor. A cartografia é a ciência responsável por estudar e confeccionar os mapas do espaço geográfico, tá? E aí ele quer que a gente aponte como a cartografia é importante num elemento promotor da expansão da fronteira agrícola. Está promovendo, então, o texto está falando que a cartografia ela vai ser usada para promover a expansão da fronteira agrícola, que é o avanço do cultivo de grãos com fins econômicos sobre uma área de mata nativa, como a soja sobre o Cerrado ou sobre a Amazônia. B. Remoção de populações nativas. É para isso que o texto está enfatizando que a cartografia vai ser utilizada. C. Superação da condição de pobreza. O texto, então, está estabelecendo uma relação clara entre o conhecimento da cartografia e a superação da pobreza. D. Valorização de identidades coletivas. E implantação de modernos projetos agroindustriais. Gente, vamos voltar no texto. Olha só, vamos nas palavras-chave aqui do texto, né? A gente já viu o comando da questão. A questão quer que a gente pegue o que está indicado no texto, né, como a importância da cartografia, por qual motivo. E aí ele fala aqui, ó, que o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas quilombolas e outros grupos a usar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, porém mais o que? Precisos de suas próprias terras. Galera, o texto está falando de quê, então? Sem dúvidas, da letra D, que você vai ter o domínio da habilidade da cartografia para conseguir usar o GPS, as técnicas de georreferenciamento e fazer mapas que sejam cada vez mais precisos e cada vez mais de acordo com a necessidade e a vontade desses grupos que vivem ali na Amazônia, os quilombolas, os indígenas. Então, sem dúvida, nosso gabarito é a letra D. Né? O texto fala de uma cartografia como elemento promotor da valorização de identidade coletiva. Beleza? Bom, a questão 3, ela é uma questão aqui que é mais de história, né? Mas a questão 4 é uma questão de geografia também. A mobilidade urbana constitui-se um tema fundamental quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população. As condições de deslocamento das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de externalidades negativas, como acidentes, poluição e congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Para minimizar essa problemática apresentada no texto, deve-se incentivar a... Então, o que a gente tem que incentivar aí para resolver a problemática apresentada, ó, está apresentada no texto. Galera, vamos lá. Qual é a problemática apresentada no texto? Olha só, ele está falando que a mobilidade urbana é algo importante e que esse deslocamento muitas vezes impacta em externalidades negativas, como acidente, poluição e congestionamento, afetando principalmente as vidas dos mais pobres, que estão em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Então, para minimizar essa problemática apresentada, qual é a problemática? Vocês têm que aprender a fazer isso, identificar, né, o que o comando da questão está subentendendo que você
que você já sacou, que você já sabe o que é para fazer. Ele fala, para minimizar a problemática apresentada no texto. Então, você tem que ser capaz de ler o texto e identificar a problemática ou algum comando que ele está pedindo, tá? Que nesse caso ele quer o problema. Qual é o problema? O problema é que ele fala que a mobilidade urbana, quando ela não é bem pensada, ela traz esse monte de problema e que esses problemas eles são mais intensos e mais intensificados pelo fato das pessoas que moram mais distantes precisarem estar sempre se deslocando em grandes distâncias rumo aos centros urbanos em busca de oportunidades. Então, para minimizar essa problemática aí, qual alternativa aqui traz uma solução para esse problema que o texto apresentou? Incentivar a habitação de locais periféricos. O texto já está falando que a galera mora longe, já é a periferia, é para incentivar a pessoa a morar mais longe ainda. Ocupação de áreas subutilizadas, isso parece boa. Utilização de veículos individuais, claro, para melhorar congestionamento e poluição, a melhor coisa é cada um sair com seu carro, né? D, construção de estacionamentos em vias públicas, ora. Então, à medida que você constrói um estacionamento, galera, você está incentivando as pessoas a irem com carro. Eu moro no Rio de Janeiro, né? E uma das coisas que as pessoas falam, assim, primeiramente, quando você tem que ir ao centro do Rio resolver alguma coisa, e aí as pessoas pensam em ir de carro, uma das coisas que mais se fala é, cara, o estacionamento lá é muito caro. Você vai pagar, assim, R$ 30 meia hora, sabe? R$ 40 uma hora. Então, você pensa duas vezes, fala, cara, pô, estacionamento é caro, não vou de carro. Se tiver vários estacionamentos, pô, isso acaba sendo um incentivo para as pessoas irem de carro, porque seria, entre aspas, fácil estacionar o carro. Então, isso resolveria problema de mobilidade? Não. Concentração de empregos em zonas centrais. Isso o texto já fala que acontece. Aqui, ó, afetando especialmente a vida dos mais pobres, geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades. Estão mais distantes das oportunidades. Então, ele já fala aqui, ele já dá a entender que esses empregos eles são concentrados nas áreas centrais. Por isso que a pessoa tem que sair de longe, do subúrbio, da periferia, para ir até o centro conseguir um emprego. Então, para resolver esse problema da mobilidade urbana, qual alternativa traz uma solução? A letra B, a ocupação de áreas subutilizadas. Você, principalmente nas regiões centrais, onde você tenha áreas abandonadas, prédios inutilizados, prédios que não estão cumprindo função social, terrenos abandonados, você ocupa essas áreas para que as pessoas não precisem morar longe, na periferia, para fazer um grande deslocamento ali no movimento pendular. Essas pessoas morando perto do centro, reduz o tempo de deslocamento, reduz o uso de transporte que queima combustível fóssil, reduz o congestionamento, reduz as chances de acidente. Tudo bem? Então, tranquilo, galera. De geografia era o que a gente tinha aqui nessa habilidade, tá bom? Então, ó, um beijo, se cuidem, estudem e qualquer dúvida manda mensagem para a gente lá no grupo que vai ser um prazer te atender, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula, gente. Tchau.